Então, para Henry Mintzberg, ainda predominavam em grande parte das organizações o conceito fordista de empresa, de indústria, de organização. Por mais que os nomes tivessem mudado, ainda e as experiências fossem contundentes em relação à limitação desse modelo de gestão, ele ainda era predominante, porque grande parte das escolas de administração se baseavam nesse modelo fordista de produção. O foco sempre era produção. Então, ele faz esse estudo, ele entra na vida cotidiana desses executivos, ele faz as anotações e ele vê diferenças gritantes entre o desempenho daqueles administradores que se limitavam a trabalhar as questões técnicas relativas a números e o desempenho daqueles administradores que desenvolveram um relacionamento entre as diversas camadas da organização. Ficou evidente que a produtividade de um era imensamente maior do que a produtividade de outro. E não significava que o que mantinha e desenvolvia e estimulava relacionamentos humanos não administrava em termos técnicos. Não, ele havia sim um intenso empenho na administração técnica, na administração produtiva, mas havia também um investimento significativo na produção de uma organização que se relacionava. Então Mintzberg ele percebe isso. Então ele fala: Mintzberg questiona a ideia de Fayol de que os administradores apenas planejam, organizam, dirigem e controlam. Essas funções dizem respeito ao processo administrativo, mas os gerentes têm muitas outras funções. Ou seja, os gerentes têm outras responsabilidades gerenciais além do desempenho das funções do processo administrativo. Ele não questiona a questão da administração ligada ao processo produtivo, mas ele alerta que ela por si só é insuficiente para dar conta das demandas atuais. E quando eu digo atuais, estou falando da década de 60 e 70 ainda. Ele já falava nesse período que elas eram insuficientes para dar conta da dinâmica de mercado. Então é a partir desse estudo que ele desenvolve a sua principal teoria, né, sobre papéis de decisão, né? Então ele diz que o gerente, entenda, o gerente é aquela primeira camada responsável pelos aqueles departamentos básicos da linha de produção fordista. Então esses caras que estão à frente dos departamentos, então eles são a ponta de lança do presidente, da diretoria, dos diretores. É eles que têm contato direto com os departamentos e sabem quem são as pessoas que realmente estão envolvidas no processo produtivo. Então ele fala aos presidentes e diretores que eles precisam ter um comportamento, esse comportamento precisa ser ensinado, ele precisa ser compreendido para que ele possa ser executado e disseminado em toda a organização. Que comportamentos são esses? Ele fala dos principais, os papéis de decisão. Então todo presidente, todo administrador, seja ele no cargo de presidente, diretor ou gerente, tem que entender que ele tem que incorporar no seu comportamento uma atitude empreendedora, uma atitude proativa em prol da organização. Ele incorpora isso ao mesmo tempo que ele dissemina esse comportamento. Ele tem que ter um papel e incorporar esse comportamento de um controlador de distúrbios. Isso mesmo. Ele tem que ser o cara que ameniza os conflitos
na hora da execução do processo produtivo, as famosas picuinhas, os famosos conflitos cotidianos. Eu quero fazer do jeito A, e o outro quer fazer do jeito B, e o gerente é aquele cara que vai produzir o consenso. Ele não vai ficar de um lado A ou lado B. Ele tem que ouvir as duas partes e produzir um consenso. Isso tem que ser um comportamento que ele tem que incorporar e disseminar nas outras pessoas. Ele tem que ser um administrador de recursos, sempre procurando a melhor forma de produzir as coisas e também disseminando esse comportamento, falando para os outros, estimulando as pessoas a não só serem assim, mas também disseminar esse comportamento por toda a organização. E por fim, ele tem que ser um negociador. Ele não necessita, não precisa, em último caso que ele deve fazer isso, impor a sua autoridade. Ele tem que negociar buscando o consenso. Por que ele tem que fazer isso? Porque uma vez que ele incorpora esse comportamento e dissemina esse comportamento, ele estimula todas as pessoas da organização a negociar antes de conflituar. Então o conflito deve ser evitado e a negociação estimulada. Isso faz com que a organização seja mais ágil e menos morosa na tomada de decisões. Então Mintzberg ele resume isso em papéis de decisão. Fala que os gerentes, os diretores têm que incorporar esse comportamento e disseminar isso pela organização em termos de relacionamento. Depois tem os papéis interpessoais, a figura de proa, o líder, a ligação, o elo de ligação entre um departamento e outro, entre hierarquias e hierarquias. E depois os papéis de informação, o monitor, aquele que monitora o que as pessoas acham da produção, o que elas acharam da reunião, o que elas acharam da nova direção da empresa. O disseminador, aquele que leva a informação para as pessoas de maneira proativa, de maneira ativa, né? E por fim o porta-voz, o que as pessoas sabem que podem confidenciar a ele as sugestões que elas não somente vão ser ouvidas, mas essas sugestões vão ser levadas à frente, a instâncias maiores. Então esse é o mundo que Mintzberg fala que deve permear a organização. Um mundo de relações. As pessoas precisam se relacionar, a informação precisa circular, o conhecimento precisa ser gestado de maneira coletiva, as ideias, as sugestões precisam circular e as pessoas precisam ter comportamentos que ajudem, que cooperem, comportamentos colaborativos. Então isso ele já falava na década de 70. Então nós vamos estudar nos próximos blocos cada um desses papéis. No próximo bloco nós vamos ver a importância dos papéis interpessoais. Extremamente importante na década de 70, imagina 50 anos depois, em época de pandemia. Realmente relacionamentos interpessoais são fundamentais. Isso fica para o próximo bloco.